Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um stream do Abel. Então, a gente vai ter hoje instalação do Julia e do Jupyter, que são as ferramentas básicas que eu uso para fazer os cursos aqui, os tutoriais. Então, são algumas coisas simples de fazer, mas que nem todo mundo fez na vida, então é bom mostrar um pouquinho, tá? Então, a primeira coisa, isso aqui é o Firefox só, um tema azul. E a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o Julia no meu computador. Então aqui, na verdade, eu vou mostrar primeiro onde você instala, porque eu estou no Linux, tá? Então, a saber, eu uso um Linux e eu uso, como vocês perceberam, um Manjaro. Então, você vem aqui, eu sempre busco Julia Download, mas se você quiser o link inteiro é julialang.org/download ou downloads. Muito mais simples buscar Julia Download. E aí você escolhe aqui a sua versão. Tá? A Current Stable Release é a versão atual. Estável é a versão 1.4.0. Foi lançada há pouco menos de um mês. A versão 1.4.0 é a última versão estável. E aqui você vê qual que é a sua situação. Se você estiver no Windows, você vem e escolhe 32 a 64 bits. E clica e manda fazer o download. É um .exe, então ele vai instalar como você está acostumado a instalar todas as coisas do Windows. Tá? Se você está na dúvida se o seu computador é 32 ou 64 bits, se é um computador novo ou semi-novo, tem uma chance muito grande de ser 64 bits. Se for um computador mais antigo, 32, tá? Mas provavelmente é 64. Se você não sabe, tenta os 64 bits, e aí se ele não der certo, você volta, ok? Eu confesso que eu não sei como acha isso no Windows. No Mac só tem uma opção, 64 bits, e está simples. No Linux começa a ficar interessante, você tem opções para x86 e para ARM. Não se preocupe com isso, se você está usando o Linux e não sabe o que é isso daqui, você pode ignorar esse ARM, você quer o x86. E aqui embaixo você tem FreeBSD, que é uma outra opção de sistema operacional. Se você não sabe o que é, com certeza você não está usando ele. Aqui embaixo eu tenho o source, que é o código-fonte do Julia, e você pode escolher a opção que você quer também, se você tiver essa vontade. Resumo, que é o mais importante, você só vem aqui, ver qual que é a sua opção, Windows, Mac, Linux, e baixa provavelmente 64 bits, ok? Se você estiver no Windows, além de baixar isso daqui, você possivelmente quer baixar também esse Juno IDE aqui, ok? Possivelmente vir no Julia Pro e baixar diretamente o Julia Pro seja uma opção melhor para você do que baixar ali. Então aqui é esse Julia Pro é meio que um bundle do Juno, que é o Atom com um monte de coisinhas, e o Julia para você rodar tudo de uma vez só. Então você vem aqui no Julia Pro Stable Release e baixa. Também tem para Linux, mas eu particularmente não uso, então não sei dizer como melhor ou pior é do que fazer tudo manual. Além disso, e agora é a parte onde eu vendo o meu peixe, se você tiver no Linux, tem uma outra maneira de instalar, que é você usar um instalador chamado Jill. Não é Jill Valentine, não tem nada a ver. Jill Julia Installer. Deixa eu ver o que acontece aqui. Que bom, é a primeira opção. Esse Jill é o Julia Installer for Linux e também foi para Mac. Tá? Essencialmente, isso aqui está desatualizado, porque eu atualizei semana passada e não mudei. Esse é essencialmente um script bash, que ele vai instalar para você tudo. Então, se você quiser só a versão mais simples e quer rodar, pega toda essa linha, copia, e aí você vem no seu terminal e cola. Clica com o botão direito, colar, ou paste, em inglês. E você dá Enter aqui. Quando você dá Enter, ele faz o download de uma coisa muito leve, então não vai demorar nada, só o script. E aí aqui você está aceitando o que ele vai fazer. Ele está falando aqui, olha, eu vou instalar isso, vou instalar a última versão do Linux, vou criar um link para ele e vou criar um link para Julia a versão. Eu vou instalar isso neste pacote, nesta pasta,
e eu vou fazer um link neste local, ok? É isso que ele está falando para você. Você aperta Y ou N se você confiar que está fazendo de verdade o que ele está dizendo que está fazendo, ok? Note que eu estou baixando do Abel Siqueira, então é meu pacote, eu confio no que eu fiz. Você pode apertar N, ele cancela tudo, você aperta Y, ele faz. Se você não quiser instalar aqui nesse Home Local Bin, você pode usar sudo bash, que é esse segundo comando. E aí ele vai pedir sua senha, tá? E ele vai falar, eu vou instalar, só que eu vou instalar aqui no /opt_julius /user_local_bin. Essa segunda opção é principalmente útil se você estiver usando o computador com mais pessoas que queiram usar o Julia, o mesmo Julia. Esse primeiro instala só para você, aqui, Abel, home /home Abel. E esse daqui instala no computador inteiro, tá? Então, para instalar no computador inteiro, você precisa do sudo, tudo bem? Essencialmente é isso, é a única diferença. Eu já tenho ele instalado, então não vou pedir para instalar de novo. Quando ele instalar, se você olhar o seu, no caso eu instalo eles no meu local bin, se eu não me engano. Se você olhar o seu local bin ou outro folder, você vai ver as versões do Julia instalado. Então, eu tenho usado isso há algum tempo, claro. Tem o Julia 07, 1, 1.1, 1.2, 1.3 e agora 1.4, tá? E eu tenho todas essas versões. Então, não vou entrar em detalhes, se você quiser, ele funciona também para outras versões do Julia que não seja a última. Mas a ideia é essa. Instalando no Linux, você instalou ele, ele tem o comando Julia. Ok? Então é assim que a gente funciona. O mais básico é instalar e ter o comando Julia. Rodando o comando Julia, ele mostra a versão 1.4.0. E você agora tem o Julia. Você pode testar fazendo uma soma simples, dando Enter e vendo que funciona. Ok? Segunda coisa, a gente agora quer instalar o Jupyter. Por que o Jupyter? Por que não outra coisa? O Jupyter ele é principalmente útil quando você quer só explorar algumas coisas, então ele é bastante usado para exploração de dados. E quando você quer fazer notas de aula ou tutoriais, tipo o que a gente está fazendo aqui. Então eu vou usar ele principalmente e você pode usar ele também. No Windows, você vai querer buscar o Jupyter Notebook, instalar ele por aqui, e aí tem a versão Jupyter Lab, que é a mesma coisa, ou Jupyter Lab, ou o Anaconda. O Anaconda, que inclusive é mais popular do que a cobra Anaconda, é meio que um pacotão de coisas para o Python, tá? Então, aqui em cima, na verdade, aqui em Download, você vai ter a opção de fazer o download do Anaconda, tanto para o Windows, para o Mac, para o Linux, tem para os três. Você escolhe qual versão você quer. Ignore Python 2.7, por favor. Olhe o Python 3.7 e faça download. Então aqui você primeiro faz o download do Julia para descobrir se é 64 ou 32 bits, depois você faz download desse, porque isso aqui é 400 MB, é bem maior, tá? Então você testa e vê que funciona. Faz o download disso, ele vai entrar numa telinha bonitinha com várias informações. Se você está no Linux, no entanto, tem maneiras mais simples de você instalar o Jupyter Notebook. E essas maneiras mais simples são, deixa eu só buscar a lista, são de acordo com o seu instalador de pacotes, tá? Eu quero o installation. Acho que eu nunca vim aqui. Aqui, ótimo. Então aqui ele fala sobre o seu instalador. Se você instalou o Conda, que tem o Anaconda e tem o Conda, enfim, você pode fazer esse comando. Se você gosta de usar o pip do Julia, do Python, quer dizer, se você gosta de usar o pip do Python, você pode fazer pip install Jupyter Lab. E assim por diante. Você tem o Classic Jupyter Notebook aqui, que é a mesma coisa. Além disso, você tem o seu instalador do Linux. Então, no meu caso, o meu Linux ele é o Manjaro e ele tem um pacman, que é o instalador. Então, eu posso fazer sudo pacman -s, e aí no meu caso é Python, sabe, para ele autocompletar. Infelizmente tem muita coisa, Python Jupyter. Minto.
Aparentemente não é Python Jupyter, é Jupyter só. Ok? Você pode fazer, que o Jupyter é autossuficiente até. Então você pode fazer tudo, pega no "-s Jupyter e ele instala para você, ok? Então, a segunda coisa, resumindo, a segunda coisa que você tem que instalar, Jupyter. Se você tiver no Ubuntu, no Mint, você tem alguma coisa tipo um apt-get. Você pode usar. A maneira mais genérica, qualquer um deles, é você instalar o pip e aí você faz pip install. Se você não tem habilidade com pip, se você com um terminal, com pip, com Python, com nada dessas coisas, a maneira mais simples de instalar, não é isso. A maneira mais simples de instalar é usar o Anaconda, ok? Então venha no Anaconda. Essa é a maneira mais simples, ok? Ok, instalamos o Julia, instalamos o Jupyter. Acabou? Não, tem uma coisa a mais a fazer. Quando você instala o Jupyter, você agora tem o Julia, você tem o Jupyter. Quando você tem o Jupyter, ele vem funcionando para o Python. Mas você quer instalar o chamado kernel do Jupyter para ele funcionar em outras linguagens. Você pode fazer funcionar com MATLAB, você pode fazer funcionar com R, você pode fazer funcionar com Ruby, eu acredito, até com C e Fortran deve dar um jeito de fazer funcionar. Não que eu recomende, mas pode fazer funcionar. Para fazer funcionar no Julia, você precisa instalar o pacote iJulia, ou iJulia. E para instalar pacotes no Julia, então, primeira aula de hoje, instalando pacotes no Julia, você precisa apertar o fecha colchetes, tá? Você precisa apertar este, você não vai conseguir ver aqui, mas você precisa apertar colchete, ok? Apertou o colchete, ele muda para o formato package, ok? Então, só para que você esteja, para quem está só lendo aqui, eu vou colocar um comentário. Aperte colchete. Apertou o colchete, ADD, I maiúsculo, J maiúsculo, Julia. Ai, Julia. Então, toda vez que você atualizar o seu Julia, você tem que rodar o iJulia de novo, tá? Você tem que dar um build nele, pelo menos, para ele poder atualizar. Potencialmente, se você falar, eu só quero ter o Jupyter para o Julia, você pode instalar direto o iJulia que ele instala para você. Demora um tempão, porque ele tem que instalar umas coisas antes. E ele simplesmente vai funcionar, até onde eu sei. Mas eu não recomendo. Então, depois que você instalar o iJulia, você agora vem no seu terminal, vai fazer Jupyter Notebook e dá Enter. Eu vou navegar para a pasta correta antes. Então, você vai fazer Jupyter Notebook, Enter. Então, aqui eu rodei Jupyter Notebook, ele abriu aqui para mim, o meu notebook. Eu estou numa pasta que tem um monte de coisa, tá? Quando você roda o Jupyter Notebook, ele abre, o Jupyter Notebook, ele abre numa pasta que você rodou o comando. Aqui eu tenho algumas pastas de vários tutoriais que a gente já fez. Aqui eu tenho de tutorials, que é o que eu tenho criado. E aqui eu vou criar um folder, uma pasta. Esse folder eu vou editar e colocar Julia Básico como nome. E aqui eu vou criar um novo notebook. Note que eu tenho ele há um tempo, então Julia 1.2, 1.3, 1.4 e o Python que já vem instalado no nosso caso. Então quando eu rodo Julia 1.4, ele cria um notebook que é assim. Ok? Como eu já tenho o notebook aberto há algum tempo, o header estava desabilitado e o toolbar também. Então aqui com o toolbar e o header habilitados. Você pode mudar o título dele aqui. Então a gente vai fazer um tutorial de Julia básico. E você tem várias opções que você pode mexer por aqui, sendo que as mais importantes são aqui do kernel, para você reiniciar e rodar tudo de novo, fechar, principalmente quando acontece alguma coisa muito errada que você tem que resetar tudo, ok? Você tem aqui como fazer cópias, fazer download do seu notebook, você tem o undo tradicional, várias outras ferramentas de edição e etc. O mais básico do notebook, no entanto, é que você tem essa célula
E dentro dessa célula você coloca código, ou você muda o tipo da célula para Markdown, coloca texto, tá? Então aqui você tem Markdown, que é toda uma linguagem de marcação. Eu posso colocar um título do tipo Tutorial de Julia básico. Eu dou um Shift ou Ctrl Enter e ele transforma em um título e ele faz um novo bloco de código. E aqui eu posso colocar o código tipo 2 mais 3, Shift Enter. E ele roda o código para mim. Pessoal, uma alternativa ao Jupyter, que é um pouquinho mais moderna, é o Jupyter Lab. Continua sendo o Jupyter, tá? Mas não é um notebook, é um lab. E o notebook, e o lab é essencialmente o notebook e mais algumas coisas. Então, da mesma maneira que você instalou, você pode usar o próprio Anaconda para instalar o seu Jupyter Lab, ou o comando terminal, e aí você abre essencialmente da mesma maneira. Então aqui eu instalei o Jupyter Lab, instalando o Pacman, que é do Arc, do Manjaro, mas você pode instalar pelo Anaconda. Da mesma maneira que eu abri o Jupyter escrevendo Jupyter Notebook, eu posso escrever Jupyter Lab. E ele vai funcionar do mesmo jeito. Então esse é o Jupyter Lab. Pode ver que ele é bastante diferente, mas ele serve as mesmas funcionalidades. Então aqui você tem toda aquela lista que a gente tinha no Jupyter, no notebook tradicional. Então você abre aqui tutoriais, Julia básico. E aqui você tem os launchers que você pode rodar. Tipo, aqui eu posso criar um notebook novo, ou posso criar um console novo, um arquivo de um tipo ou de outro. Então é um pouco mais do que um notebook, você tem coisas mais avançadas. Então o Juliana básico, que a gente acabou de criar, rodo ele e ele está aqui funcionando. Beleza? Então pessoal, se você quiser mudar algumas configurações do seu notebook, o que você precisa fazer primeiro é vir no terminal e rodar o comando Jupyter Notebook Generate Config. E ele vai criar um arquivo para você que você acessa e aí você começa a mexer. Esse meu arquivo ele tem 800 linhas, tá? Ele cortou um pouquinho da esquerda. 800 linhas, então obviamente eu não vou falar dele todo para você. Alguns comandos que interessam para a gente são comandos relacionados ao browser, que é esse daqui. Specify what command to use to invoke a web browser when opening the notebook. Isso aqui quer dizer, quando você falar Jupyter Notebook, qual o browser que ele vai abrir? Isso é extremamente importante se você tiver mais de um instalado e aí ele por algum motivo não tem um default, não pegou o default corretamente. Tá? Então no meu caso eu vou colocar para ele abrir no Firefox, para ele abrir sempre no Firefox. Tem algumas outras opções que podem ser interessantes para você, principalmente a do port. Você pode falar, não quero que seja 8888, escolhe um port diferente, se for necessário. E de password, se você achar importante que ele tenha password. Ou que não tenha, no caso aqui, de password não requerido. Tá? Notebook você pode, inclusive, instalar num servidor AWS e abrir no seu computador. E aí você precisa mexer em várias dessas coisas. Uma outra coisa que muita gente pergunta é esse daqui, notebook.openbrowser. Se você não quiser que ele abra o notebook, quando você der Jupyter Notebook, que ele só esteja rodando, né? Tem que colocar false aqui, tá? Então a gente só quer aquela opção por agora. Então é isso pelo nosso tutorial de notebook e de instalação do Julia. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe um comentário no vídeo. Por favor, me segue aí no YouTube, me siga também no Twitch para receber notificações quando eu ficar ao vivo e para tirar dúvidas ao vivo comigo durante as aulas, ok? Obrigado, até a próxima.